São Paulo. Paulo do Vale. E hoje tem São Paulo, hein? Meus amigos. Sexta-feira, 9h30 da noite, o Tricolor Paulista em campo no Morumbi. Daqui a pouco estarei lá, né? Aqui o Complexo Bandeirantes, pertinho do Morumbi, terminando os donos da bola. Já desço para o Cícero Pompeu de Toledo. Bom jogo entre São Paulo e Fortaleza. Zubeldia versus Vojvoda, hein? O Vojvoda, depois do Abel, o treinador mais longevo aí do futebol brasileiro, mas que de novo passa ali por uma fase complicada, né? Fortaleza tem uma campanha ruim no Brasileirão, tá ali beirando a zona do rebaixamento, na 15ª posição com 6 pontos, apenas uma vitória e 3 empates. E até a gente pode dizer uma campanha parecida com a do São Paulo, no sentido que o Tricolor também só tem uma vitória, mas são 5 empates. O São Paulo ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, que tem 2 invictos até aqui. O Flamengo, que é líder, mas que venceu 4 e empatou 2 vezes. E o São Paulo, que venceu 1 e empatou 5 vezes. Portanto, teremos hoje esse duelo entre Tricolor Paulista e Fortaleza. O São Paulo há 10 jogos sem perder, claro que empatando bastante, mas nos últimos 4 jogos são 3 vitórias. Então o São Paulo tá bem depois daquela fase um pouco turbulenta com o Zubeldia. Boas notícias temos. Lucas Moura está novamente relacionado depois de quase 2 meses, né? Se eu não estou enganado, se minha memória não me trai, aquela lesão dele contra o Palmeiras foi no dia 10 de março. De lá pra cá, o Lucas Moura ficou afastado tratando desse problema no joelho. Inicialmente, né, informado como um trauma, mas normalmente o trauma ele passa mais rápido, né? Depende do trauma, mas quando a gente tá falando de lesão, quando o pessoal informa ali que é um trauma, a gente imagina que é aquele choque, né? Fica aquele vergão, fica aquele roxo, né? Fica aquele hematoma. Mas o caso do Lucas foi um pouquinho mais complicado. Inclusive, o São Paulo utilizou ali um método tradicional. Não foi um caso cirúrgico e não me parece ser de fato um caso cirúrgico, mas exigiu um pouco mais de paciência por parte do São Paulo e, claro, do próprio jogador, que é uma peça importantíssima. A gente sabe o quanto o Lucas Moura se dedica ao São Paulo, quanto ele gosta de estar no São Paulo e sendo um dos principais protagonistas. Então hoje, depois de praticamente 2 meses, o Lucas Moura está de volta ao Tricolor Paulista. Fica no banco de reservas, mas deve entrar no decorrer do jogo. O São Paulo não terá o Enzo Dias, na lateral esquerda suspenso. No meio-campo não terá o Marcos Antônio, que vem muito bem também nessa fase de 10 jogos de invencibilidade do São Paulo, os dois cumprindo suspensão. O Alan Franco e o Ferreirinha trabalharam normalmente. Podem pintar entre os relacionados, mas existe uma proximidade com o jogo de terça-feira, uma viagem ao Peru. São Paulo joga lá contra o Alianza Lima, 7 da noite, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. É um grupo que o São Paulo lidera, mas é um grupo apertado. O próprio Alianza Lima deu trabalho para o Tricolor Paulista no Morumbi, aquele jogo que o São Paulo abriu 2-0 e tomou um empate 2-2, depois venceu o Tadieres. O Alianza Lima jogando lá no Peru chegou a 4 pontos. Então o São Paulo tem 7 contra 4 do Alianza Lima, contra 6 da equipe do Libertad. O Tadieres está na última posição sem pontuar. Então, o São Paulo vê como prioritário o jogo de terça-feira. Claro que hoje é importante, né? Um duelo em casa contra o Fortaleza. Inclusive o São Paulo, se tropeçar hoje, perdendo para o Fortaleza, por exemplo, ele quase que inverte ali de posição com o Fortaleza, que chegaria a 9 pontos contra 8 do São Paulo. São 2 equipes, como eu disse, venceram apenas uma vez. Então o jogo é importante sim. O São Paulo não pode vacilar dentro desse Campeonato Brasileiro, até porque não existe nenhuma garantia que o São Paulo vá vencer alguma das Copas e precisa pensar pelo menos em estar disputando novamente a Libertadores em 2026. Então Alan Franco e Ferreirinha também podem pintar entre os relacionados. O Alan Franco deixou o campo na reta final, terça-feira contra o Náutico, depois de um lance que ele acabou machucando ali a região do tornozelo, passou por exames, não teve nenhuma lesão detectada, treinou normalmente ontem, e o Ferreirinha, que ficou de fora por conta de uma sobrecarga, também participou normalmente das atividades. Arboleda, este sim, continua de fora.
Pablo Maia, né, segue de fora? Sim, mas a grande notícia, a novidade e boa e importante é que o Pablo Maia deve voltar a ser relacionado já nos próximos jogos, inclusive podendo viajar ao Peru na terça-feira. Uma recuperação rápida e importante do Pablo Maia, que coloca aí o volante à disposição do Zubeldia já nos próximos jogos. Então, aos poucos, o Zubeldia vai tendo boas notícias. O Luciano marcou 2 gols contra o Náutico, desencantou. Então, aos poucos, o Zubeldia pode ter um time mais forte, caso, claro, ele não tenha mais lesões. Então, importante hoje o retorno de Lucas Moura à equipe do São Paulo neste duelo contra o Fortaleza, que não tem o Tite suspenso, ou Titi para alguns, e também conta com o retorno do Rodrigo, que foi poupado nos últimos jogos. Ainda tem o Brits no DM, o Moisés, que para mim é craque de bola, chamava o Moisés, né, de Messi quando ele jogava na Ponte Preta, e depois foi pro Fortaleza e mostrou que é um jogador de muita habilidade. Tinga e Diogo Barbosa desfalcam aí a equipe do Fortaleza, além do Moisés e o Brits. Jogo 9h30 da noite. E hoje, dá pro São Paulo? Vitória. Fortaleza tá um pouco uma fase complicada. Teve uma notícia boa essa semana que ganhou os 3 pontos lá na Libertadores do Colo-Colo, num jogo que tava 0-0, mas é importante para manter o Fortaleza na briga. Mas até agora, o ano do Fortaleza ainda não empolga o torcedor. O Vojvoda já, podemos dizer assim, ele já teve momentos parecidos com esse e deu a volta por cima. Né? Sim, é verdade, ele já deu a volta por cima, mas assim, PDV, o time do Fortaleza, é legal ver essa valorização dos times do Nordeste, né? Porque assim, hoje é um jogo chato no Morumbi. E a depender de como for a formatação ali de placares e do que acontecer, a gente pode falar que o empate é um bom resultado para o São Paulo. Não é tão fora da caixa falar isso, porque assim, a derrota nunca, em hipótese alguma, seria um bom resultado de fato, assim, não faz sentido, né? Você falar... Precisa ganhar o São Paulo. 1 vitória e 5 empates até aqui. E é o retrato do Então, Zubeldia, né? O único detalhe é esse, porque o Campeonato Brasileiro, ele não perdoa quem empata muito. Então... Por quê? Porque o critério de desempate são as vitórias. É o critério número 1. Você ganhar 1 e perder 2 é a mesma coisa que empatar 3. Isso. E Só essa que é a lógica que é a o São mesma Paulo coisa, tem. vírgula, porque é melhor que você ganhe 1 e Verdade. perca 2 do que empate verdade. 3. Hoje o São Paulo perde pra qualquer um nesse Isso, porque critério de assim, desempate. exatamente, você pode ser rebaixado porque você empatou 3 ao invés de ganhar 1 e perder 2. Quem empata todo jogo termina o campeonato com 38 pontos, né? Então, é sempre um risco. E eu sinto falta do São Paulo jogando bem em jogos que ele precisa propor. O PDV acompanha mais perto, acho que vai me acompanhar nesse raciocínio. Porque o São Paulo do Zubeldia, ele responde muito bem quando ele é pressionado por adversários, ele consegue segurar, manter a cautela. Aqui eu não tô falando que é retranca. Eu acho que é um time que consegue cadenciar muito bem os jogos quando a ele cabe a função de cadenciar. Quando ele precisa ditar o ritmo, propor, se impor, eu já acho que o São Paulo tem mais dificuldades. E esse deve ser o cenário contra o Fortaleza. Apesar do Vojvoda ser um técnico que gosta desse futebol mais ofensivo, de propor, o material humano do Fortaleza não concede a ele a possibilidade de dominar o São Paulo no Morumbi. Então vai ser um desafio diferente para o São Paulo. O jogo é difícil e ele vai ter que achar soluções diante de um adversário que vai se fechar. Agora, o Lucas Moura por si só é um pacote de soluções. É o cara que vai dar o último passe, é o cara que bate de fora da área, é o cara que arranca. Ele é muito diferente, né? É muito diferente, a gente vai ver como vai ser o estágio físico dele voltando da lesão. Mas sobe o patamar do setor ofensivo do São Paulo, sem dúvidas. Vai, PDV, uma pergunta Muito difícil mais pra do que o você. Oscar. Diga. O que é um trauma, PDV? O que ele teve? Olha... Um desgaste? Foi um inchaço? Não, ó, foi um... Assim, aí, Nina, você pode até entrar nessa discussão, porque o São Paulo alega que essa lesão ela foi amplificada por ter acontecido no gramado sintético. Eita, nossa. Essa é uma versão do São Paulo, Ok. tá? E aí é uma guerra de versões hoje no futebol, porque cientificamente, e isso é importante a gente colocar, a ciência ainda não trouxe um dado, uma base de que... Sobretudo para lesões musculares, né? Exatamente. No caso dele não foi uma lesão ligamentar, como o estudo da UEFA aponta, certo? Exatamente. Então, assim, não existe hoje ainda um dado de que coloque o gramado sintético como
um vilão, Sim. um causador de lesões. Mas o São Paulo vem batendo nessa tecla, tanto que o Lucas é um dos jogadores a encabeçar Sim. esse movimento, né? Que há O alguns que meses. eu entendo, alguém que tem um trauma no cotovelo. Você foi abrir a porta, deu com o cotovelo na quina, criou Fica aquele ali roxo. o hematoma. Isso, fica aquele roxo que Pra dói. mim, trauma era isso. Na minha cabeça era o que eu entendia, só que, evidentemente, não somos médicos aqui, é um senso comum. Só que ele ficou o quê? 2 meses fora? Chegou a 2 meses? Ele se machucou na semi Um pouco menos. do Paulista. Dia 1 mês 10 e meio. de março, né? A semi do Paulista. Um mês. Quase 2 meses. Quase 1 2 mês meses. e 20 dias. Isso, exatamente. Hoje é dia 2, certo? Sim. Perfeito. É Então- bastante tempo, é bastante tempo. Mas o Lucas é o tipo do cara que eu acho que justifica você ter uma cautela a mais. Pra Não, recuperar. claro que eu acho que. Sim. Não, eu não contesto a lesão. Acho que ele de fato tem que tratar. Todo jogador teve que tratar. A dificuldade é só entender o que foi que aconteceu. É. Pra gente que é leigo. Porque se tem um médico ouvindo, pode ser que ele esteja nos ouvindo e pensando, nossa, mas é tão simples. Esse é o malefício de não ter mais a imprensa diariamente no CT, né? Sim. Porque esse tipo de esclarecimento seria muito mais transparente. Agora, os clubes cada vez mais fechados, até para boletins médicos, né? As informações nunca são tão claras. Fica aquilo, todo dia de jogo, um boletinzinho falando, o Lucas tá fora por causa disso, isso. E ninguém fala do estágio da recuperação, como tá. Fica Nem sempre prazo esse de papel dos volta, outros né? apurarem e com muito mais dificuldade para apurar do que na época do CT aberto, né? Bom, é isso. Então, daqui a pouco tem São Paulo e Fortaleza direto do Morumbi com Pedro Martelli e Alexandre Pretzel. Eu estarei nas reportagens, nas